do Julimar Silva, muito obrigado aí pela audiência, pela preferência. Nós vamos, estou deixando aqui o banner do Ciro, exatamente porque ele será o principal do comentário, né? E agradeço aí, estou só olhando aqui como é que está a transmissão, mas está legal. Estamos ao vivo aí, você que está com a gente, muito obrigado. A gente vai comentar aqui a última pesquisa que foi realizada, a última pesquisa que foi feita pela Exame Ideia e que bem posicionou Ciro, que já tem uma militância aí dentro do jogo político, e a gente vai fazer aqui, colocar os números, mas também comentar, né? Importante é isso. Bem, essa pesquisa da Exame Ideia teve um público de 1.200 pessoas, uma pesquisa realizada há poucos dias, e vou até pegar aqui no Panteon, no blog Panteon do Brasil, o dia em que ela foi divulgada, foi dia 10, na última quarta-feira. O cenário começa a ficar mais claro, né? Ou seja, à medida em que os nomes vão se posicionando, a gente vai observando como cada candidato vai se comportando dentro do jogo político. A gente sabe que já estavam ventilados aí, e agora ficou mais claro também, a presença, ou seja, do Ciro, do Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, que agora se filiou de fato a um partido. Também o Lula que fica dando sinais trocados aí, achando que as pessoas não sabem que ele é o candidato do partido dele, mas na verdade todo mundo sabe que nenhum outro candidato, se ele não tiver preso, ele será o candidato daqui para lá, mas ele também já está se posicionando, ou seja, já é um nome definido. Temos aí também o Bolsonaro, que ainda não tem partido, mas a gente sabe que ele será candidato, né? Então, a pesquisa Exame Ideia fez essa sondagem e fez a seguinte pergunta: se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para presidente da República? Então, ela é uma pergunta não direcionada, ela não expõe os nomes dos candidatos, e as pessoas precisam lembrar, né, de quem vai votar. 35% diz que votaria em Lula, 25% diz que votaria no Bolsonaro, 7% diz que vota no Ciro, 5% diz que vota no Moro, João Dória 2%, Eduardo Leite 2%, Mandetta 1%, Alessandro Vieira 1%, Rodrigo Pacheco 1%, Cabo Daciolo 1%, Simone Tebet 0%, Luiz Felipe Dávila 0%, e ninguém branco nulo 8%, não sabe, não respondeu 12%. Então, não sabe, não respondeu 12%, é um número importante, né? Um número grande, diga-se de passagem. E se os candidatos fossem estes e as eleições fossem hoje? Em quem você não votaria de jeito nenhum? Outra pergunta importante. 44% diz que não vota no Bolsonaro. 37% diz que não vota no Lula. Escuta só. 35% diz que vota no Lula, mas 37% diz que não vota. É uma coisa meio contraditória, né? De jeito nenhum. A ideia é de jeito nenhum ainda. No Bolsonaro, vamos só para o primeiro número. No Bolsonaro, 25% diz que vota nele. Mas 44% diz que não vota de jeito nenhum. É meio complicado essa pesquisa aqui, ela revelou coisas assim muito interessantes. Então, o Moro, 19% não vota no Moro. Ele aparece com 5% dizendo que vota nele. Mas nesse caso específico, apresentaram-se os nomes, e aí as pessoas foram bem claras, ó, 19% não quer o Moro, 17% não quer o Ciro, 11% não quer o Mandetta, Cabo Daciolo 11%, Eduardo Leite 8%, Simone Tebet 6%, Rodrigo Pacheco 5%,
Luiz Felipe Dávila, 5%. Alessandro Vieira, 5%. Rejeitam todos, 3%. Não sabem, não rejeitam nenhum, 11%. Não sabem, 6%. Então, outra pesquisa, outro dado importante aí dessa pesquisa. Agora, chama atenção também, é uma pesquisa muito ruim aí para o Bolsonaro. O Bolsonaro, olha só, como você avalia o governo de Bolsonaro? 52% avaliam ele como ruim ou péssimo. Somente 23% diz que ele é bom. 3% diz que ele é... Melhor, 3% não sabem, né? 3% não sabem. 22% diz que ele é regular. Então, a gente vê aí que, realmente, entre os evangélicos, 28% dos evangélicos avaliam o governo Bolsonaro como bom. Eles colocaram especificamente para os evangélicos, porque foi uma ala que votou em massa no Bolsonaro na primeira vez, né? Agora só 28% acha que ele está bom. Agora vamos aqui, você aprova ou desaprova a maneira de governar de Bolsonaro? Como ele está lidando, né, com o trabalho de presidente? Então, 54% desaprovam, só 23% aprovam. 20% diz que 20% não aprovam nem desaprovam. E 3% não sabem. 55% dos que têm ensino fundamental desaprova a gestão do Bolsonaro. É muita gente que não quer o Bolsonaro, que não gosta do que ele está fazendo. Vamos lá. Em 2022, teremos eleições para presidente. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Essa aqui é a pergunta espontânea. Ele não diz o nome de candidato, só diz assim, vai ter eleição, em quem você vota? 25% diz que vota no Lula, 18% no Bolsonaro, 3% no Ciro, João Dória 1%, Moro 1%, Eduardo Leite 0%. Então, a gente tem esse retrato aí da espontânea, né? Aí, em qual destes candidatos você votaria para presidente da República se as eleições fossem hoje? Essa é a estimulada. É aquela que a gente falou anteriormente, né? O Lula aparece com 35%, Bolsonaro com 25%, Ciro com 7%, Sérgio Moro com 5%, João Dória com 2%, Eduardo Leite com 2%, Mandetta com 1%, Alessandro Vieira com 1%, Rodrigo Pacheco com 1%, Cabo Daciolo com 1%, Simone Tebet não pontuou. Agora vamos aqui para alguns cenários. Cenário 1. Esse cenário 1, ele está considerando aqui o Lula, Bolsonaro, Ciro e Dória. Nesse cenário, o Lula lidera com 40%, Bolsonaro tem 28%, o Ciro tem 11%, João Dória tem 5%. Então a gente vê aí o cenário com o Dória. Um outro cenário, cenário 2, com o Sérgio Moro. Lula, Bolsonaro, Ciro e Sérgio Moro. O Lula aparece com 39%. O Bolsonaro com 27%. O Ciro com 10%. Sérgio Moro com 9%. Então, o Ciro aparece na frente do Sérgio Moro, nesse caso aqui. Terceiro cenário. Terceiro cenário agora com Eduardo Leite, que é do PSDB, que está disputando com o Dória quem é que vai ser o candidato dentro do PSDB. Então, o Lula aparece com 39%, Bolsonaro com 28%, o Ciro com 10%, Eduardo Leite com 6%. Então, a gente vê aí que o Ciro está ali na terceira, é o terceiro nome mais lembrado. Isso é importante, porque o Ciro, no momento em que ele está colocando a sua candidatura, ou pré-candidatura no momento, ele também, quando ele olha para o lado, ele vê a rejeição do Bolsonaro muito alta. E ele olha também a rejeição do Lula muito alta. Isso é um ponto positivo, porque ele já chega dizendo, olha, tem um projeto, tem uma proposta, e eu quero, e a proposta do Ciro é essa aqui, né? É o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Tem uma proposta, tem um projeto, e ele está buscando dizer que nem o Lula, nem o Bolsonaro tem interesse em mudar a estrutura que está aí. Todo mundo está vendo que o Bolsonaro está mantendo da mesma forma. Os bilionários, trilionários continuam sem pagar impostos.
Com o Lula foi do mesmo jeito. Lula e Bolsonaro fazem a mesma política, que é aquele tripé que o Ciro geralmente gosta de falar, né? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. É o tripé macroeconômico aí do neoliberalismo. Entregar o que o Brasil tem para o estrangeiro e não fica nada aqui para a população. Então, a gente está vendo, essa é a política que é feita do Itamar Franco para cá, a mesma coisa. Não mudou nada. O modelo é o mesmo. E aí o que o Ciro está querendo é transformar esse modelo. Fazer rico pagar imposto no Brasil, porque hoje os ricos não pagam impostos. Então, você, que somos aqui remediados, né? Todo mundo paga imposto, todo mundo paga IPVA, todo mundo paga o Simples, todo mundo vai lá pagar os seus impostos no final do mês. Quem ganha acima de R$ 1.000 tem que ir lá fazer a declaração do imposto de renda todo ano. Os bilionários, os trilionários não pagam impostos no Brasil. É essa a verdade. O que o Ciro está querendo fazer é cobrar de quem ganha mais e diminuir de quem ganha menos. Então, os pobres do Brasil, a classe média brasileira, ele quer diminuir o imposto dessa faixa e cobrar de quem realmente ganha muito dinheiro. Cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. É isso que o Ciro quer fazer. Então, quando o Ciro olha para o Lula e para o Bolsonaro, ele enxerga que há um campo aí a ser conquistado. Tem o pessoal que não está querendo nenhum e nem outro. A gente viu aqui, a pesquisa mais do que esclarece isso para a gente. Então, a gente vê aí que a rejeição do Lula e a rejeição do Bolsonaro são imensas. São imensas. E isso aí dá um gás aí, né? Dá uma injeção de ânimo na turma boa, turma que apoia o Ciro, porque a gente observa que realmente há possibilidade do Ciro virar esse jogo. E a gente precisa fazer essa mensagem chegar à grande maioria da população. O Ciro tem o melhor projeto para a população brasileira. Gente, esse projeto nacional de desenvolvimento também, ele é melhor, inclusive, até para as empresas. Nós estamos à beira de uma crise bancária. Eu estava olhando aqui, no Maranhão, por exemplo, no Maranhão, mais de 3.000 empresas tinham até sexta-feira, agora que passou, para pagar o Simples Nacional. Todas as empresas estavam devendo o governo do estado para pagar o ICMS. Ou seja, por que estão devendo? Porque não tem condição de pagar. Elas não têm condição de pagar. Elas estão endividadas, essas empresas. Ou seja, uma empresa endividada, se ela vai lá no banco para buscar uma linha de crédito, para buscar um refinanciamento, um financiamento para rodar, né, a sua estrutura, ela não consegue, sabe por quê? Porque o nome do dono está sujo. Então, nós temos 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC, e o Ciro tem uma proposta para tirar o nome dessas pessoas do SPC, e automaticamente elas entrarem num programa de educação financeira para não voltar a dever. Então, tem essa proposta muito clara, muito simples. E aí, do outro lado, a gente tem as empresas que estão agora também endividadas. Tem muitas empresas no Brasil endividadas. E agora, piorando cada vez mais, sem acesso a crédito. Então, daqui a pouco, como ninguém está emprestando para ninguém, ou seja, como o banco não está emprestando para a empresa não vai poder contratar pessoas para trabalhar, porque também não está vendendo como gostaria de vender. Então, a máquina vai parando devagar, ela vai parando. E aí, para a gente não chegar a uma estagnação, é disso que o Ciro está falando. A gente precisa girar os motores da economia. E o Ciro já destacou uma vez aqui que o que faz rodar, quais são esses motores da economia brasileira. O primeiro deles, segundo o Ciro,
é o consumo das famílias. Se 63 milhões de pessoas estão endividadas, elas não têm como comprar. Ela vai se endividar ainda mais. Se ela não tem como comprar, ela não vai no mercado, não vai fazer as suas compras, o comércio não vende. Então, precisa se reativar esse motor, que é o motor do consumo das famílias. Para isso, tem que tirar o nome das pessoas do SPC. E o Ciro já disse como vai fazer isso. Ele destacou, inclusive, que a média é de 4 mil reais, ou 2 mil reais, 2 a 4 mil reais por pessoa, a média dessas dívidas. Se um banco estatal, entra como o Banco do Brasil para refinanciar essas dívidas, ou seja, as pessoas vão ter como pagar com uma parcela pequena. Por exemplo, uma pessoa que deve R$ 1.000, ela perdeu o controle e agora deve R$ 5.000. Quando o banco público entra, ele desconta juros e multas e as correções e ela volta a dever somente os R$ 1.000, não os R$ 5.000. Porque os R$ 5.000 era de juro, multa, taxa de permanência, essas outras coisas que a gente sabe que tem nas letrinhas pequenas dos contratos. Então, tirando isso aí, a pessoa volta a dever somente R$ 1.000. Só que mesmo os R$ 1.000, a pessoa que está endividada não tem como pagar. Então, qual é a proposta do Ciro? Levar o banco público e dizer, olha, você vai poder financiar esses R$ 1.000 em 10 parcelas. Em vez de pagar 1.000, ela paga R$ 100 por mês. Ou R$ 80, ou R$ 50. E aí ela vai financiando até terminar de pagar. Então ela sai, tira o nome dela do SPC, ela volta a ter um poder de compra novamente, mas aí ela também precisa assinar um compromisso para passar por um programa de treinamento para poder não voltar a dever. Porque tem que mudar a cultura da pessoa. Não adianta tu tirar o nome da pessoa do SPC hoje, amanhã ela vai lá se endivida de novo. Fez o quê? Não fez nada, né? Então, o Ciro está pensando também nesse lado, que é o da educação financeira para as pessoas. Então, gente, essa pesquisa, ela demonstra, essa pesquisa que a gente acabou de falar aqui, da Exame Ideia, que foi divulgada no último dia 10, ela é reveladora. Coloca o Ciro como a terceira força política. O Moro, o Ciro até já desafiou o Moro aí para se explicar também, porque agora ele é um político que diz que não é político. Ou seja, quando ele era juiz, ele se comportava como um político. Na realidade, ele não fez justiça, ele fez política quando estava na justiça. E agora, que é um político filiado a um partido, que é o Podemos, ele está dizendo que não é político. Ora, se não é político. E a gente tem que, é como o Ciro disse, a gente tem que estressar o Moro agora. O Moro tem que dizer a que veio, qual é a proposta dele para o país. Como o próprio Ciro destacou, ele está querendo fazer experimento com a população brasileira. E ele diz que não vai deixar o Moro fazer isso. Ele tem que se explicar para a população. Tem que dizer por que que veio, né? Para que que veio. A que interesses ele está defendendo. Porque a gente sabe que quando ele, com a Lava Jato, destruiu grande parte das empresas brasileiras, deixou muita gente desempregada, inclusive aqui no Brasil, ele foi trabalhar exatamente para a empresa que comprou a massa falida da Odebrecht, ou seja, de uma empresa que ele mesmo tinha quebrado. Então ele é uma pessoa que não tem crédito, ou seja, não tem moral para defender aquilo, né? Ou seja, que ele se propõe. Hoje ele perdeu um cargo, ele estava na cabeça dele, ele estava achando que ia ser ministro do STF. Só que ele se embananou com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro acabou usando ele, em vez de ser o contrário. Não conseguiu ser juiz, melhor ser ministro do STF, e se corrompeu no processo. Logo lá no começo mesmo, quando ele estava julgando o político que ia estar na eleição e que depois o Lula foi tirado da eleição. E olha que o Lula cometeu muitos erros. Os processos do Lula, tem gente dizendo aí que o Lula está livre. Não, ele não está livre. Os processos do Lula voltaram à estaca zero. Por quê? Porque o Moro fez o trabalho errado.
O Lula, ninguém está dizendo que o Lula é honesto. O Lula simplesmente vai ser julgado de novo. É capaz, no início do próximo ano, ele começar a ser chamado de novo pelos juízes aí de Brasília, de São Paulo, para prestar depoimento. Porque o processo dele voltou para a estaca zero. E aí o Bolsonaro? Bolsonaro agora, ele disse que vai se filiar ao PL. PL do Valdemar Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto, ele integrava o governo do Lula e se envolveu no mensalão. Foi preso, inclusive. Ou seja, nós temos o Valdemar da Costa Neto, é do mesmo grupo do Lula e agora corre um risco de ser do meio do grupo do Bolsonaro também. E aí, esse final de semana, teve um atrito aí muito grande entre o Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto, inclusive chegaram a suspender a filiação do Bolsonaro, que ia ocorrer agora dia 22, não vai mais acontecer, porque o Bolsonaro quer mandar no PL. E o Valdemar da Costa Neto disse que ele não vai mandar no PL. Então tá essa briga agora. Quem é que vai mandar no partido? Então a gente está acompanhando. O fato é que o Bolsonaro quer mandar no PL de São Paulo, quer botar alguém dele lá para ser candidato. E o Valdemar da Costa Neto disse que o Bolsonaro não manda no partido. Então está cancelada, por enquanto, essa filiação do Bolsonaro no PL. E agora é aguardar, né? É aguardar para saber os próximos passos. O fato é que temos agora 4 grandes nomes aí no cenário político. Eu espero, e a minha preferência eleitoral é essa aqui, é o Ciro, que a população enxergue o melhor projeto, porque eu acredito que hoje o Ciro tem o melhor projeto, que é um projeto nacional de desenvolvimento que pensa em reestruturar o país, dando à população condição de emprego, condição de trabalho, condição de poder tocar a sua vida, condição de reindustrializar o país, condição de ter educação de qualidade, pagamento de bons salários aos professores. Então, as respostas estão no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Daí, porque a nossa embaixada Ciro aqui em Caxias está fazendo todo um trabalho de divulgação das propostas e projetos do Ciro. E a gente convida você que ainda não faz parte aí da embaixada Ciro, quer fazer parte, deixa aqui um comentário aqui na nossa live. Quero fazer parte, deixa o seu WhatsApp aí que a gente adiciona na embaixada Ciro, ok? Se você é de Caxias, vamos fazer parte, vamos engrossar ainda mais as fileiras aí do Projeto Nacional de Desenvolvimento. A ideia é colocar alguém com experiência na presidência da República. O Ciro, ele tem experiência, já foi testado, foi prefeito, foi governador, foi ministro. Então, ele foi ministro da Integração Nacional, foi ministro da Fazenda. Ele ocupou o lugar onde hoje está o Paulo Guedes, que não sabe fazer nada. Paulo Guedes simplesmente está quebrando o país. Ele está vendendo o que o país tem de patrimônio e encareceu aí a gasolina. Se você quer saber quem é Paulo Guedes, olha para o preço da gasolina. O preço da gasolina é a cara do Paulo Guedes, né? Está aos olhos da cara, né? Então, aumentou o gás, aumentou a gasolina, aumentou o preço dos alimentos, não temos estocagem de alimentos, por isso o preço está alto. Dolarizaram tudo, né? Tudo está dolarizado, ou seja, Paulo Guedes não está fazendo o trabalho dele, que é cuidar para que a população brasileira não pague caro pelo custo de vida. E não é isso que está acontecendo. Então, vamos tirar esse caba daí, né? Vamos tirar esse Bolsonaro daí, o Paulo Guedes também. Então, a Embaixada Ciro em Caxias segue a sua tarefa aí de divulgação, divulgando o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E a gente agradece a você que está nessa com a gente, canal do Julimar Silva. Eu vou estar aqui dando as minhas opiniões, então, como apoiador do Ciro. Mas também vou fazer aqui algumas análises políticas também.
Hoje a gente falou aí sobre Ciro Gomes, Lula, Moro e Bolsonaro. A situação do Ciro hoje é, ele está no PDT, a candidatura dele já retomou, retornou, porque ele havia suspendido a candidatura dele por conta de uma votação destrambelhada lá do partido na PEC dos precatórios. Só que o Ciro suspendeu a candidatura dele e disse, olha, vocês têm que votar nós não podemos votar contra a população brasileira, e conseguiu fazer com que 10 dos deputados mudassem o voto, porque eles estavam errados no voto. E conseguiram, com essa articulação, ou seja, Ciro está de volta com sua candidatura pelo PDT, Presidência da República, e para mim ele foi coerente, né? Ou seja, como é que eu estou defendendo a população e aí um grupo de deputados se equivoca, né? E vota contra a população. Então o Ciro fez, veja só, o Ciro está mostrando a que veio. Então ele suspendeu e agora volta com força total aí a sua pré-candidatura à presidência da República. O Lula, a situação do Lula hoje é aquela que eu já coloquei aqui. Ele responde a vários processos. Os processos dele voltaram à estaca zero por conta de que todo o trabalho que o Moro fez não deu em nada. Então ele voltou, pode ser candidato. Do jeito que está hoje, o Lula pode ser candidato. O Moro se filiou agora ao Podemos, né? E aí ele vem defender os interesses do capital estrangeiro. Ele não é na minha avaliação, não é alguém confiável, esse Moro aí, viu? O Bolsonaro, todo mundo já sabe que ele não é confiável, né? E o que a gente tem que fazer é tirar ele de lá. Por quê? Porque ele aumentou tudo. Se eu lhe perguntasse em 2018 se você estava disposto ou disposta a votar em alguém que ia aumentar o preço da gasolina, aumentar o preço do gás, aumentar o preço dos alimentos, ia vender a Petrobras, ia querer vender os Correios, você ia votar nessa pessoa? Pois é, essa pessoa tem nome, chama-se Bolsonaro. Você votou nela e ela agora... Ele dizia que ia fazer tudo o contrário, né? Agora está fazendo tudo isso que eu acabei de dizer. Disse que ia dar era segurança para a população, não sei o quê. Cadê? Não deu nada, né? Ou seja, ele não está fazendo o que prometeu. Ou seja, ele lhe enganou, passou a perna em você aí que votou nele. Eu acho que está na hora de escolher outro, né? Então tá aí, o Bolsonaro até agora não tem partido, isso quer dizer que ele não pode ser candidato até agora. Não tem nenhum partido. Vamos ver qual é o partido, porque sabe qual é o problema do Bolsonaro? É que ele quer mandar no partido que ele quer ir para lá. E aí até agora ele não achou ninguém que quer dar um partido para ele. E ele não conseguiu, veja só, ele tem tanta influência nas redes sociais, mas ele não conseguiu criar um partido do dia que ele foi eleito até agora. Isso mostra também que muitos desses apoios aí são impulsionamentos nas redes sociais e não pessoas reais, né? Então, tá aí. Esse é o panorama no momento. E a minha preferência, você já sabe, né? É Ciro. Estou fazendo aqui a divulgação do projeto nacional, porque é importante debater o país. O Lula foi agora à Europa e disse assim, os ricos não pagam impostos no Brasil, só os pobres pagam impostos. Aí eu lembro que o Lula foi presidente por 8 anos, a Dilma foi presidente por quase 8 anos, e eles não mudaram isso. E agora vem com o mesmo discurso dizendo que vai cobrar imposto de rico. Entra na sua cabeça um negócio desse? Ele teve a oportunidade de fazer e não fez. Você vai acreditar nele de novo, será? Não é possível, né? Tem que ter muita minhoca na cabeça para poder aceitar essa conversa mole de novo. Eu votei nele na primeira vez. Agora não voto mais. Votei no Lula 2 vezes.
Hoje eu não voto. E estou influenciando pessoas a não votarem. Por quê? Por conta disso. É importante a gente dizer para as pessoas que tem 6 mil, na realidade é mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de estudantes endividados com fiéis. Eles não conseguem pagar a faculdade que eles fizeram. 80 mil, 70 mil reais. Eles não conseguem pagar. E agora? O Ciro já se comprometeu em reestruturar a dívida desses estudantes. Mas é isso. E o Lula, o Bolsonaro e a Dilma ajudaram, e o Temer, né? Aí agora o Bolsonaro também, ajudaram a construir esses 63 milhões de endividados no Brasil. Então a população está sem crédito na praça, nome sujo. E agora? Tem que tirar. E o Ciro tem uma proposta para tirar. Por isso que a gente defende o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, você que é de Caxias, você que é da região, vamos nos juntar, pessoal. Você que é da turma boa, a gente tem que se juntar. Temos que fazer um movimento. Aqui em Caxias nós temos a embaixada agora é Ciro, e você pode vir para cá. Procurar a gente para a gente. Temos que nos juntar, nos reunir, debater, conversar, saber se o alinhamento é esse mesmo e tal. A gente não pode ficar calado no país sendo quebrado, sendo vendido, um cara que só sabe mentir dia e noite aí na presidência da República e a gente achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Se você está achando que pagar quase 10 reais no litro da gasolina está legal, eu acho que não está legal, entendeu? Por isso que eu tomei a iniciativa de fazer essa militância voluntária. Estou aqui na rede social, não é por acaso, não. Porque simplesmente acredito que temos que fazer alguma coisa. E se você está nessa junto comigo, entre em contato aí, deixa o seu contato aí nas redes sociais, envie aí a sua mensagem, busque a gente aí pelo Instagram também, pelo Facebook, e vamos conversar, né? Porque a gente tem que se juntar para debater essas questões todas. É isso, pessoal. A gente volta aí a qualquer momento aí com mais informações.